Eu sei, você é jovem cristão e quer namorar. Porém, talvez você não esteja pronto pra isso. E o problema é que muitos cristãos entram em relacionamentos de forma despreparada e acabam se afastando de Deus, se machucando e machucando outras pessoas. Você pode estar namorando e pecando e, digo mais, você pode estar levando a outra pessoa a pecar junto com você. A verdade é simples. Nem todo mundo que quer namorar está pronto pra namorar. E hoje eu vou te mostrar 4 sinais cristãos de que você não está pronto para um relacionamento no momento, fechou? Bora lá! Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Crispa e eu vou trazer o primeiro vídeo do canal sobre namoro para cristãos. Eu espero que você fique até o final desse vídeo porque é muito importante que você saiba de tudo isso para você não falhar no seu namoro e para você não fazer a outra pessoa falhar junto com você. Porque é muito mais grave você levar uma pessoa ao pecado do que apenas você pecar, entende? Então vamos lá. Eu entendo que dentro de nós há esse desejo de namorar, de buscar uma pessoa para estar ao nosso lado, de buscar uma pessoa para viver momentos ao nosso lado. No entanto, nem todo desejo de namorar vem de maturidade. Muitas vezes esse desejo de namorar vem na verdade por uma carência dentro de nós mesmos, que na verdade só vamos preencher esse vazio com Cristo. E você quer preencher esse vazio com alguma mulher, com alguma namorada, com algum namorado. Isso significa idolatria do seu coração e não um desejo genuíno da sua parte em amar uma mulher como Cristo amou a igreja, entende? Nesse caso, se você ignorar isso, o namoro não vai ser uma bênção. Muito pelo contrário, o namoro vai ser a causa da sua perdição, vai ser a causa da sua queda. Cara, temos exemplos fortíssimos na Bíblia de o desejo do nosso coração em relação a mulheres, relacionamentos, serem a causa de quedas na Bíblia. Você vê Sansão se deixando levar pelo desejo da carne dele, até chegar num ponto onde ele é sabotado pela mulher que ele desejava tanto, que era Dalila, onde chegou num ponto onde ela cortou o cabelo dele e ele perdeu a força que vinha de Deus. Davi tinha uma história de vida de muita temência, de reino, de vitórias, até chegar num ponto onde ele cai, e cai por conta da cobiça dele por Batseba. Salomão, filho de Davi, é a mesma coisa. Salomão era o mais sábio de todos os reis, porém, ele também cai por conta do desejo dele por mulheres. E entenda o que eu estou falando, não são as mulheres o problema. O problema é o desejo do nosso coração. O problema é a idolatria do nosso coração. O problema é a cobiça que está dentro de nossa natureza pecaminosa, entende? Então, se você ignora essa possível carência do seu coração, é perigosíssimo. Você não só vai pecar, mas também vai levar outra pessoa ao pecado junto com você. Então, eu quero trazer o primeiro sinal, que é o seguinte. Sinal número 1. Você não tem uma vida firme e constante com Cristo. Se você não consegue sustentar um relacionamento com Deus, como que você vai sustentar um relacionamento com uma outra pessoa que é falha igual você? O mínimo que você precisa é de uma identidade bem definida em Cristo. O quanto Deus tem da sua vida. O quanto você entrega a sua vida de verdade para Deus. O quanto a tua identidade, o que você acredita que você é, o que você acredita que você deve fazer na sua vida, de onde você veio, para onde eu devo caminhar, é pertencente a Deus, ou é pertencente às coisas do mundo? É algo a você pensar em relação a si mesmo. Como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos ler o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É da vontade de Deus que você seja um servo fiel dele. É da vontade de Deus que você ame uma mulher como Cristo amou a igreja. E não que você seja um emocionado que quer uma mulher para tapar o buraco que existe no teu coração. O que eu mais vejo na minha igreja, por exemplo, e com certeza em outros contextos de igreja, são jovens carentes, querendo namorar, mas que não buscam de fato as coisas do alto, não buscam servir a Deus, não buscam melhorar suas vidas como cristãos. Antes de você pensar em namoradinha, cara, responda essas questões para mim. Como está a sua vida de leitura bíblica? Você tem lido a Bíblia todo dia? Você tem conhecido mais a palavra de Cristo? Você tem conhecido mais o que Cristo quer para a nossa vida através das Escrituras? Como está a sua vida de oração? Você tem dedicado tempo do seu dia de verdade para orar com Deus? Você tem dedicado tempo da sua vida constante em se comunicar com Deus? Você usa, 30 segundos do teu dia antes de dormir? Tu acha que isso é o suficiente, por acaso? Pense um pouco.
Como está a sua vida de discipulado e evangelismo? Você tem ajudado as pessoas ao seu redor? Você tem evangelizado, levado o nome de Cristo para diferentes ambientes que você frequenta em sua vida? Na escola, na faculdade, no teu trabalho, na tua igreja mesmo, na rua, no teu futebol, no teu basquete, no teu vôlei, na tua aula de inglês. E aí, como é que tá tudo isso? Você tem anunciado as boas novas por aí? Como está a sua vida de servidão e ações na sua igreja local? Você tem servido a sua igreja? Você tem ajudado nas mídias? Você tem ajudado o ministério infantil? Você tem ajudado o ministério de jovens? Você tem ajudado o ministério de adolescentes? O ministério de mulheres, de homens, de missões? Como é que você tem ajudado nesse sentido? Reflita um pouco sobre isso, beleza? Sinal número 2. Você tem vício e conteúdo adulto. O conteúdo adulto distorce toda a tua mente. Você se torna uma pessoa insensível. Você perde a sensibilidade, a noção, o discernimento das relações humanas. E muitas vezes você chega num ponto onde você observa a mulher apenas como um pedaço de carne. Você não está pensando nas mulheres com pureza, com domínio próprio e com mansidão. Mas sua natureza carnal tem gritado em teu nome. O pecado da imoralidade sexual corrompe a sua mente e te impede de conduzir um namoro com santidade de verdade. Além de você pensar na irmã da sua igreja, na jovem que está no mesmo ministério que o seu, de forma impura. Jesus nos dá uma pedrada gigantesca em Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu já trouxe uma vez aqui nos vídeos passados e vou trazer de novo porque esse versículo é perfeito. Vamos lá. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Agora pensa, se você não consegue vencer o vício do conteúdo adulto sozinho, você e Deus, o que te faz pensar que namorando isso vai melhorar? Posso te dar um spoiler? Não vai melhorar. Você só vai levar esse problema para dentro do teu relacionamento. Mas cara, isso é mais comum do que parece. Muitos jovens passam por isso. Decida de uma vez por todas seguir o chamado de Deus de santidade para a sua vida. Eu tenho um vídeo sobre disciplina e domínio próprio e um vídeo sobre luxúria. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Eu vou deixar o link dos 2 vídeos aqui na descrição, fechou? Sinal número 3. Você não sabe tratar as mulheres da forma correta. Isso também significa falta de maturidade. Eu vou trazer um relato pessoal meu pra vocês aqui. Teve uma vez que eu fui num culto de jovens com a juventude da minha igreja. E sabe o que aconteceu no pós? Eu tenho um carro, tenho um Celta. Nesse pós, o que aconteceu foi o seguinte. Uma das meninas da minha igreja tinha que pegar um ônibus. Era um lugar um pouquinho distante, uns 15 minutos pegando pista, mas eu deixei ela no ponto. No entanto, um discipulador meu chegou em mim depois e falou: cara, tu poderia ter levado ela. Tendo em vista que você tem carro, tendo em vista que você poderia ter sido gentil com ela. E não no sentido de você ter interesse por ela, longe disso, mas sim numa questão de você tratá-la com respeito, no sentido de você honrá-la, no sentido de você honrar sua irmã em Cristo, assim como você deveria honrar todas as mulheres da sua igreja e que fazem parte da sua vida, seja na igreja ou fora. E eu refleti bastante sobre isso e percebi que ele tinha razão. Eu poderia ter levado ela pra casa direto. E por quê? Porque do ônibus ela desceu na rua, era madrugada, era mais de meia-noite, ela teve que pegar o ônibus, descer do ônibus, andar até a casa dela sozinha. Então, isso foi algo que eu poderia ter pensado melhor antes. Mas isso é aprendizado para amadurecimento. Então assim, pessoal, o que eu quero trazer pra vocês é saber respeitar a pessoa, ser gentil, ser cavalheiro, mesmo quando o cavalheirismo já é fora de moda no mundo de hoje. Já é cafona no mundo atual. Você vê hoje em dia vários criadores de conteúdo homens falando, seja frio, seja aquilo, não deve ser cavalheiro. Cara, faça o bem sem querer nada em troca. Seja cavalheiro, não no sentido de ser trouxa, de ser bonzinho, sabe, não é nesse sentido, para que as pessoas se aproveitem da sua boa vontade, mas de você realizar uma gentileza de forma genuína. Você iria gostar muito se fosse sua irmã num culto de jovens e alguém levasse ela pra casa direto ao invés de deixar ela ir de ônibus e ela andar na rua de madrugada sozinha, sabe? Pensa um pouco sobre isso. Então assim, não siga o padrão desse mundo, como a gente leu já no início desse vídeo, e sim o padrão da natureza do espírito, que é de mansidão, de domínio próprio, de alegria, de ter responsabilidade com as coisas, com as pessoas, sabe? 1 Timóteo capítulo 5, olha que interessante, já no início, né, fala assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Olha que interessante esses primeiros 2 versículos de 1 Timóteo. Diz muito sobre realizar o que é correto, sabe? Pensa um pouco sobre isso.
Sinal número 4. Você não tem um casamento no seu horizonte nem tão cedo. O que eu mais vejo hoje em dia também é jovens que querem namorar, querem ter uma menina, querem sair no fim de semana com ela, pra preencher aquele buraco, aquele vazio, aquela carência. Mas na prática, esses jovens não querem construir nada. Eles só querem companhia, emoção e alguém para preencher o tempo delas. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, olha que o primeiro livro da Bíblia já nos deixa muito claro qual é o propósito que devemos ter com o casamento, com o relacionamento. Eu vou ler pra vocês. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, o propósito de um relacionamento não é ter companhia, emoção, alguém pra estar junto com você no fim de semana, no passeio, no parque, no McDonald's, sabe? Alguém pra estar de mãos dadas com você durante o culto no domingo. É algo muito além, é sobre ter uma direção muito clara, é sobre cumprir o propósito do matrimônio que Deus nos deu. Está explícito na Bíblia isso. Mas assim, isso não significa que você deve se casar agora, tipo, vou namorar uma menina aqui, sei lá, pra daqui 3 meses se casar. Cara, não necessariamente, sabe? Não. Mas significa que você deve ter maturidade suficiente pra entender o peso de um relacionamento e maturidade o suficiente, tanto você quanto a menina, pra vocês alinharem. Questão de como vai caminhar tudo isso, questão de vocês se conhecerem cada vez mais, aprofundarem cada vez mais a relação entre vocês, para que em breve, e quando eu falo em breve não quer dizer longe, e sim algo o quanto antes, um casamento. Sempre buscando analisar a pessoa com clareza, você identificar as red flags, né? Como é muito legal falar hoje em dia, é muito famoso falar hoje em dia, observar as green flags e as red flags, entende? Isso num contexto bíblico, beleza? Enfim, pessoal, acredito que o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço desculpas mais uma vez pela demora. Eu tive semana de provas na faculdade, eu fiquei um pouco gripado e tinha muita coisa pra fazer aqui. Tava bem difícil, mas teve feriado aqui, Páscoa, Sexta-feira Santa. E esse vídeo é justamente nesse tempo livre que eu tô gravando, tá? Vou postar provavelmente segunda-feira, dia 6, se Deus permitir. E semana que vem já vai ter vídeo de novo, tá? Agora, esse mês, eu acredito que eu tô mais tranquilo em relação a demandas, tanto na faculdade quanto no trabalho. E também porque vai ter feriado municipal aqui na minha cidade, então eu vou aproveitar pra gravar ainda mais vídeos pra vocês, rapaziada. Como eu falei antes, esse canal promete. O meu nome é Crispa, grave isso e tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu!